pessoal, boa noite. Bom, eu me chamo Amanda Júlia e vou apresentar o trabalho Análise da Representação Eletroencefalográfica em Sujeito Rígido e Sujeito Hemiparético. Esse trabalho foi realizado na Universidade Federal do Piauí, dentro do núcleo Laboratório de Mapeamento Cerebral e Funcionalidade. Aí tem os demais autores e os orientadores que estiveram conosco nessa pesquisa. Bom, inicialmente, nós podemos dizer sobre o AVE. O AVE, o acidente vascular encefálico, é uma doença crônico-degenerativa de episódio rápido, abrupto e que tem uma origem vascular. Esse acidente ele gera uma perturbação focal ou generalizada da função encefálica e ele é considerado AVC, AVE, quando ele persiste por mais de 24 horas no indivíduo. Após o AVE, o que nós podemos notar? Que nesse indivíduo vão existir alterações neurológicas funcionais. Isso referente ao quadro motor, à fala e à cognição e, provavelmente, possivelmente, essa pessoa ela vai ter comprometimentos da independência na realização das atividades de vida diária. Aí essa figurinha, ela mostra assim, de maneira bem simples a diferença do acidente vascular isquêmico e do hemorrágico. A gente vê que no isquêmico tá, essa manchinha cinza seria justamente o local onde está havendo a falta de perfusão sanguínea. E já no outro, que nós vemos a mancha vermelha, já está tendo um extravasamento do sangue na determinada região. Certo. E aí tem um fator muito importante, que é um dos principais sintomas do AVE. Na verdade, é o principal sintoma que se manifesta no paciente, que seria justamente a hemiplegia ou a hemiparesia, que seria o estado físico anormal de um hemicorpo, caracterizado pela perda da força, alterações sensitivas, mentais, perceptivas e da linguagem, e como eu falei, o principal sinal que ocorre em pacientes após o AVE. Quando ocorre uma perda total, é denominado hemiplegia. Quando ocorre uma perda parcial, é denominado hemiparesia. Agora uma pergunta, pode interagir com a auditório, Blanca? Eu posso interagir com a auditório? Não pode? O objetivo da pesquisa foi comparar, através da eletroencefalografia, os valores de potência absoluta nas bandas de frequência alfa, beta e gama em áreas centrais corticais. Durante essa coleta, as pessoas estavam executando o gestual motor de alimentação. E para que ocorresse esse gestual motor de alimentação, houve o quê? O acionamento dos sistemas de neurônios espelho e utilização da imagética motora, que eu vou falar um pouquinho daqui à frente. E existiram dois sujeitos. Um sujeito era hemiparético à direita e era o sujeito rígido, que vão estar representados por essas siglas, SHE e SHI. Bom, esse estudo foi um estudo transversal de caráter piloto. Por quê? Ora, você vê aí que a amostra são apenas 2 pessoas, Então seria um estudo pioneiro que poderia ser desenvolvido com uma amostra maior. Ele foi desenvolvido no Laboratório de Mapeamento Cerebral e Funcionalidade, aprovado pelo Comitê de Ética aí exposto, e a amostra foi composta por 2 sujeitos, um rígido saudável e outro hemiparético à direita, do sexo masculino, e ambos eram destros. O sinal do eletroencefalograma foi captado utilizando o aparelho BrainEdge e a disposição dos eletrodos, conforme está nessa figura desse senhor aí ao lado, que é um dos professores lá conosco, foi segundo o Sistema Internacional 1020. E os eletrodos selecionados para a pesquisa foram os eletrodos centrais, que é o CZ, C4, C3, T3 e T4. Aqui nós temos um mapa geral de como seria a disposição dos eletrodos. Essa zona bem aqui em cima é a zona Terra, que fica em conexão com a Terra. Esses 2 eletrodos aqui, A1 e A2, eles são os eletrodos auriculares, que são eletrodos de referência. Portanto, eles não emitem nenhum sinal. Os importantes mesmo foram esses aqui, os selecionados, eletrodos centrais, certo? E aí, o que foi feito? Bom, as medidas foram captadas com os indivíduos com os olhos abertos e eles receberam uma orientação básica, que eles não poderiam piscar muito. Porque quando você pisca muito, você dá uma alteração no sinal eletroencefalográfico. E cada condição
possuiu 4 minutos, né? A primeira condição foi a condição de repouso inicial, onde o indivíduo estava primeiro sentado, né? E durante 4 minutos foi analisado o sinal eletroencefalográfico, foi captado. O segundo momento foi a realização da prática do movimento. Que movimento era esse? A pessoa sentada, ela tinha que pegar um copo, levá-lo à boca e colocá-lo novamente sobre a mesa. O terceiro estágio foi a imagética motora, onde a pessoa não fazia nada. Ela apenas imaginava, não, senhor fulano, por favor, imagine o movimento que você vai realizar de colocar o copo à boca. E o quarto momento foi o vídeo, que ele assistiu um vídeo de uma pessoa fazendo esse mesmo gesto. E o repouso final, após todo esse processo, ele foi avaliado por mais 4 minutos. Os dados foram analisados no programa MATLAB na versão de 2011, convertidos pelo Excel, foram transformados em log de 10 e foram calculadas as médias da variável de potência absoluta. Bom, e os resultados? Aí nós temos os resultados da banda alfa. A função da banda alfa é basicamente essa aqui, ó. Que alfa tem ativação inversamente relacionada à proporção de neurônios corticais ativados durante percepção, processos cognitivos e motores. De maneira mais simples, quanto mais você tem dificuldade de efetuar uma ação, mais o alfa é recrutado, né? Mais banda de frequência alfa você vai ver no eletroencefalograma. Aqui nós temos, em preto, a gente vê o sujeito rígido, né, o sujeito saudável. E em cinza a gente vê o sujeito hemiparético. Reparem, pessoal, que o sujeito hemiparético ele demanda muito mais esforço na realização do movimento, porque a gente vê a disparidade, né, dos valores de ativação da banda alfa no sujeito rígido e no sujeito hemiparético. Vocês percebem? Conseguem perceber? Isso sugere o quê? Que o sujeito rígido ele respondeu adequadamente à tarefa, enquanto o sujeito hemiparético apresentou um esforço mental maior em todas as condições. Certo. E agora temos a banda beta. A banda beta ela está relacionada à atividade motora também, especialmente em áreas frontais e centrais. Essas áreas são responsáveis pela ativação nas condições de movimento, de planejamento e execução de movimentos voluntários. Aí a gente vai ver aqui o gráfico. Observem bem aqui na parte prática que ocorre um aumento bem onde tem o eletrodo T3. Um aumento assim exacerbado, né, no indivíduo normal. Aí você percebe o aumento da magnitude da potência na derivação T3 no sujeito rígido. Possivelmente, pessoal, porque T3, dentro do eletroencefalograma, ele representa áreas motoras secundárias que funcionam com neurônios planejadores e organizadores de sequência gestual manual. O que foi que a gente pediu para ele fazer? Uma sequência gestual manual do gesto de alimentação. Certo. E por último nós temos a banda gama. A banda gama ela corresponde à evocação e memória do movimento. Seria justamente a pessoa pensar naquilo que ela já executou alguma vez na vida dela e lembrar como é que executa esse movimento. Né? E o que se observa? Observa-se no sujeito hemiparético um aumento de atividade durante a condição de imagética. Nas demais condições, você vai ver outra história, porque normalmente, eu vou mostrar o gráfico para ficar mais fácil de compreender. Mais especificamente na derivação T4. E essa derivação, gente, ela fica localizada no hemisfério direito, correspondente à área responsável pelo controle motor da mão, que é o que estava sendo utilizado na realização do estudo. Olha, aqui nós temos o resultado na banda gama, e aí a gente vê que a maioria dos valores em gama, eles foram abaixo da média. Né? Eles não foram valores positivos, foram valores, digamos que negativos. Apenas ali na condição imagética, olha só, aqui em condição imagética, em T4, você vê o quê? O hemiparético tendo uma expressão maior. E aí, o que você pode perceber? Que em contrapartida, gente, todas as outras condições, houve uma redução significativa de gama. Olha só, né? Isso evidencia a preservação da capacidade de imaginar no sujeito hemiparético. Ou seja, mesmo que ele não faça movimento, ele consegue imaginar esse movimento. Né? E ele faz o quê? Olha que interessante, ele utiliza o hemisfério oposto da lesão encefálica para auxiliar na realização do movimento. E o que mais nós podemos perceber? Que não houve aumento
aumento da ativação dessa frequência no sujeito hemiparético e possivelmente por haver menor atividade. Por quê? Porque como tem uma menor atividade neural, devido à lesão encefálica, provavelmente não teve esse aumento, né? No caso, vocês viram que teve uma diminuição. Considerações finais. Bom, nessa análise desse trabalho, nós observamos modificações nos padrões de consolidação mental da tarefa, né? Cada tarefa que você realiza, se você imagina, se você vê o vídeo, você tem um padrão estabelecido no eletrocefalograma. Vocês puderam ver tanto no planejamento motor, quanto relacionado à evocação e memória desse movimento, durante a realização de cada uma das condições. Em algumas condições, houve aumento na magnitude da potência absoluta e em outras houve diminuição da mesma. E isso, gente, pode estar associado à lesão encefálica, no caso do sujeito hemiparético. E os resultados também mostraram que o sujeito hemiparético ele se utiliza de estratégias para realizar a ação, um método compensatório, né? Como, por exemplo, utilizar um hemisfério contralateral para quê? Para poder conseguir executar o movimento. E o que o presente estudo ele pode contribuir? Pode contribuir para o desenvolvimento das diversas formas de tratamento, né, aplicadas à pessoa com lesões mesmo neurológicas, que podem ser utilizadas no contexto de pacientes com esses comprometimentos neurológicos, com enfoque na funcionalidade dos mesmos. Muito obrigada pela atenção. Convidamos a discente Eri Caroline Silva Pinheiro, aluna do 8º período do Marco Clínico de Fisioterapia, que apresentará o tema